Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, sociólogo, cientista político, faz o trabalho de xamanismo crístico na Pax há mais de 30 anos e hoje ele fala sobre o silêncio sagrado. Dou boas-vindas a quem está chegando aí agora. Aqui está começando a chover, está ameaçando maior tempestade, oh God, já estavam avisando, né, desde ontem. Essas energias desse outono completamente diferente. Aliás, todas as estações do ano em todos os países, né, família Pax? Nós temos aí visto todas essas diferenças das mudanças de clima e é importante a gente manter a nossa atenção centrada na espiritualidade e nas energias da nossa paz interna, tá certo? Então vamos ver aqui, cadê o Bueno? Oi, Ricardo. Oi a vocês todos, Alicinete, Maria Ponce, Alexandra, Veneza, seu Flávio lá em Campinas, Diego, gratidão aí, Carmel, gratidão, querida. Vamos nas energias desse nosso novo tempo para estarmos aí conversando sobre o silêncio sagrado. Então, boa noite de Portugal. Muito bom, obrigada, Alexandra, pela sua presença e pela sua sintonia com a gente, né? Estamos em momentos de transformação, de mudanças, e é importante que a gente possa estar aí juntos na energia da luz. Mário Mion, códigos de luz, gratidão aí pela sua presença com a gente nesta tarde super friazinha e diferente de outono. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o Bueno no ar, porque eu não estou vendo. Bueno, hello. Estou tentando te pôr no ar. Yes. Tudo bem? Bom, por enquanto ainda não, porque nem eu estou me vendo, então não sei o que está rolando aí. Eu também não estou te vendo, pois é. É a coisa de apertar botão. A coisa de apertar botão é assim, não dá nem tempo de a coisa entrar e já É sair. você aí. Vou voltar de novo. Eu só apertei uma vez hoje, não adianta nem falar, porque realmente. Mas que a internet anda diferente, né, família Pax? Anda mesmo. Bem diferente, aliás. Então, vamos aguardar aí nas energias. O Instagram deixa a gente sem ver. Eu sei. Tem várias vezes que eu entrevisto as pessoas e não as vejo. Agora vai dar certo. Pelo menos a gente torce para que funcione, né? Vamos lá, anjinhos da Technology, please. Alô, tudo bom? Bem-vindo. Tudo. E você, como é que está? Tudo ótimo. Vamos lá. Bom, então hoje, antes da gente começar a falar alguma coisa, vamos fazer a nossa oração, né? Uhum. Eu não sei que oração, mas você tá coordenando o horário, né? Eu espero que esteja. Então, nós vamos fazer a oração do Arcanjo Miguel, como sempre nós fazemos, todas as semanas, pedindo para o Arcanjo Miguel, através da proteção e da segurança, que ele nos permita, aqui no querido e amado planeta Terra, estarmos sempre orando e vigiando para que tudo aconteça como assim foi planejado e programado por todos os seres de luz para que nós pudéssemos estar nesse momento, nessa transição planetária e elevando e relevando tudo aquilo que nós temos feito também para esse planeta. Então, vamos pedir a ele essa proteção e essa segurança ao planeta, aos 2 hemisférios, aos 5 continentes, a todos os países, a todos os lugares, principalmente aqueles que têm estados ou províncias, aonde nós estamos em cidades, nas nossas ruas, em nossos quarteirões, em nossos bairros, através das cidades, aonde nós temos o nosso teto, aonde temos o nosso trabalho, enfim, as nossas relações. Então vamos fechar os olhos, vamos visualizar o Arcanjo Miguel, através da sua espada de luz azul cobalto,
e do seu escudo, para que através dos chakras possam estar absorvendo e recebendo em todos os cantos desse planeta, em todos os seus chakras e também nos nossos, essa proteção e essa segurança a todos nós, principalmente a quem nós amamos. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor de toda a vontade divina e de toda a verdade. Que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, permitindo que nós caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos, afastando de nós as ideias perversas e más ao nosso redor, bem como as influências sombrias, fazendo de nós um servidor da luz, que saiba discernir e compreender, e nunca a julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins, materiais, espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também. Permitir que a nossa inspiração, intuição e doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós um mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida, ser manifestada, aqui e agora, e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Hoje você escolheu o tema para a gente estar falando um pouquinho a respeito do silêncio sagrado. Quando você propôs esse tema, eu fiquei um pouco assim, porque eu acredito que eu já tenha feito uma live a respeito do silêncio. Mas depois eu comecei a observar que nesse pedido que você fez para a gente estar falando alguma coisa hoje a respeito desse assunto, tinha sido acrescentado a palavra sagrado. E quando a gente coloca a palavra sagrado, geralmente aquilo que está acompanhando com uma expressão composta, ela também é modificada, ela também age dentro de uma transformação. Então, hoje a gente vai falar sobre o silêncio sagrado, mas nós precisamos entender um pouquinho a respeito daquilo que eu já falei, sobre o silêncio, depois do que é o sagrado e, por fim, o que é o silêncio sagrado. Pois bem, o silêncio, na verdade, é como a escuridão e o espaço, né? Porque a gente sempre imagina que é uma coisa que é absolutamente isenta de som. Assim como o próprio silêncio, frequentemente é colocado com uma qualidade, vamos dizer assim, às vezes e para muitos, negativa. Principalmente quando não se responde a algum questionamento, alguma pergunta que há que ter uma resposta. Geralmente, quando se fica em silêncio,
ela é levada para o lado negativo de que a pessoa não sabe a resposta. Esse lado negativo, às vezes, ou através do próprio silêncio, não implica esse silêncio ser a resposta. Portanto, nós chamamos também o silêncio de ausência de som, já que naquela mediante pergunta que foi feita e não se recebeu resposta alguma, essa ausência de som venha nos mostrar um certo prejuízo em relação ao não saber, ao não responder. A gente não faculta que o silêncio é a resposta. Nós não entendemos assim. A nossa civilização não entende assim. Algumas raças e algumas etnias não entendem assim. Mas isso nós não podemos computar 100% que isso seja assim. Nós podemos nomear, sim, o silêncio como um poderoso poder positivo de resposta, e não como um vazio, assim como é a escuridão e o espaço que nós olhamos para o céu. E que muitos daqueles que estão trabalhando e exercendo a sua função e a sua profissão, como é o caso dos astronautas, em estações no espaço, acredito que sintam melhor isso que nós estamos dizendo em alguns momentos, já que nem sempre estão sozinhos também. Quer dizer que há uma comunicação, mesmo na escuridão e no espaço. O silêncio, na verdade, é aquilo que nos mostra como ser uma coisa manifesta que nós temos dentro do nosso interior e que funciona como sendo um recipiente a qual nós guardamos com todo cuidado o som, a vibração daquilo que nós queremos externar. Todos os nossos sentidos, quando nós colocamos e externamos um som, ele vibra tanto exteriormente como interiormente. Porque também nós estamos escutando esse som. E não apenas quem está nos ouvindo, desde que todos os nossos sentidos estejam perfeitamente dentro do equilíbrio e harmonia do qual nós fomos criados. É claro que há também as deficiências, mas, no geral, é mais ou menos assim que funciona. E esse modelo que nós temos, eles funcionam como alguma coisa que às vezes nos parece intransponível a partir do momento que nós aceitamos e recolhemos esse silêncio dentro de nós. Ele fica intransponível porque não há quem possa tirar o som de dentro de nós para que externamente ele seja revelado. As palavras que nós usamos geralmente para falar sobre o silêncio e aonde ele é mais importante, aonde ele atua mais, geralmente nós usamos dentro de uma plataforma meio mística, meio misteriosa, porque assim é como o silêncio funciona dentro das premissas que nós deveremos desenvolver. Diversas vezes, nas lives, ou mesmo quando eu estou fora, ou conversando com alguém, eu sempre digo, em vez de nós desenvolvermos o terceiro olho, é mais importante a gente desenvolver a terceira orelha. Porque porque nós temos que ter
um plano, um planejamento bem mais elevado do que aquilo que geralmente nós temos como razão de vida. E essa razão de vida é justamente elevarmos o silêncio para que nós possamos ouvir também, não só o som que nós tiramos do nosso interior para o exterior, mas também ouvirmos a nossa alma. Porque a nossa alma, ela fala estritamente através da sua harmonia, através do seu equilíbrio celestial com o nosso coração, pois essa é a maneira que nós encontramos da natureza do qual nós somos criados, para que nós tenhamos uma compreensão maior daquilo que nós estamos fazendo aqui. Estanzas de Dizian, no seu capítulo 2, versículo 2, fala de uma época que não havia nem o silêncio e nem som, pois constituía, então, essa dualidade. E antes disso tudo, havia, na verdade, uma unidade cósmica, que é o que nós buscamos para nós e para todos aqueles que estão à nossa volta. Essa unidade cósmica passa por uma série de degraus para que nós possamos nos sentir dentro dela. E eu poderia dizer que essa unidade cósmica seria o último degrau para que nós pudéssemos atingir essa consciência cósmica. Muito bem. Uma vez que nós temos agora um entendimento a respeito do silêncio, nós agora vamos ter que ter um entendimento do que é sagrado. Bom, o sagrado, na verdade, é uma plataforma daquilo que se tornou consagrado. Então, o sagrado é alguma coisa que se tornou consagrado. Nós poderíamos ver que são as coisas divinas que nos importa e que nos aflige. Então, tudo aquilo que é sagrado é, portanto, algo divino que foi consagrado. Exemplos: a religião, as cerimônias, os ritos, os cultos, tudo aquilo que nós respeitamos como se fosse algo purificado, algo santo, algo que pertence àquilo que nós chamamos de inviolável. Por exemplo, também o nosso coração. Nós devemos estar sempre profundamente assim sendo venerado por aquilo que foi consagrado, por aquilo que é divino. E isso certamente nos toca e infringe a todos nós que nós sejamos particularmente consagrados também. Portanto, nós somos sagrados. Aliás, no curso de milagres, para quem fez e quem não fez, eu chamo a atenção para vários momentos que nós dizemos: eu sou sagrado, eu sou sagrado, eu sou sagrado, olhando para o espelho. Para que essa natureza se consagre e dentro do nosso interior possa ser revelado o eu sagrado. Portanto, nós temos aqui, então, uma visão do que é o silêncio e do que é o sagrado. Agora, nós vamos tentar colocar o que é o silêncio sagrado. Já que nós temos, então, uma coisa e outra coisa,
para dar uma terceira coisa. Até parece que nós estamos fazendo aqui a simbologia do cálice sagrado, aonde o masculino e o feminino se relacionam para justamente oferecermos a consagração na hora de levantarmos o cálice, já que o masculino e o feminino vai nos dar um produto que é um outro ser, o que pouca coisa na natureza, a não ser nos reinos mineral, vegetal e animal, nos proporciona como sendo uma pirâmide no auge dessa consagração, que é o nascimento de um outro ser humano. Então, a gente tem que lembrar que o silêncio sagrado deve ser, antes de mais nada, uma disciplina. Uma disciplina, mas não daquelas que nós tínhamos na escola, mas é uma disciplina espiritual, aonde você vai estudar através da sua determinação e do seu comportamento na busca da sua elevação. Muitas outras religiões, filosofias, doutrinas, seitas, falam do silêncio sagrado. Mas a que mais nos toca nesse momento que nós estamos vivendo e que nos mostra uma prática um pouco mais forte, além dessa que nos propiciou, através de algumas décadas atrás, para cá, que nós tivemos mais acesso às informações, o conhecimento das dispensações dos queridos e amados mestres ascensos da grande fraternidade branca, é a Igreja cristã. Embora, como eu falei, outras religiões também coloquem o silêncio sagrado como pauta, como é o caso do budismo, do hinduísmo, do islamismo, do judaísmo, onde todas elas depois se reúnem com práticas diferenciadas entre uma e outra. O silêncio sagrado, ele está associado basicamente a contemplações e visualizações. As contemplações passam, às vezes, pelas orações, e as visualizações passam, geralmente, pela mente. As orações pelo som e as visualizações pela mente através de imagens, que é uma outra forma de se comunicar. Nós temos que ver também que a nossa mente ela está presente dentro do silêncio sagrado. Nós estávamos agora mesmo falando a respeito só do silêncio e como ele mostra, através do som, que ele possa ser preenchido, esse vazio. No caso da mente, ele é envolvido através das nossas visualizações no tentar escutar o que Deus nos fala, assim como todos os outros seres de luz que se aproximam de nós. Silenciar a mente e o coração interno e externamente sobre o produto daquilo que nós estamos vendo e silenciar os pensamentos é a busca divina dessa consagração em nós. O objetivo do silêncio sagrado é, portanto, promover uma profunda intimidade com Deus para ouvir as suas orientações e aumentar as nossas autorreflexões, bem como as reflexões de outros que estão à nossa volta. Quando eu digo outros, eu digo a respeito de um contingente massivamente
de informações, sejam elas escritas, visuais ou auditivas. Porque nós lemos, nós estamos assistindo e estamos ouvindo. Essas três partes reais da nossa conexão, elas têm que se ausentar para que nós possamos ouvir as orientações de Deus, abre aqui então um parêntese, e de todos os seres de luz que querem se comunicar conosco. Uma vez feito isso, nós estamos dentro das questões de disciplina de uma verdadeira revolução do qual o silêncio pertence. Essa revolução do silêncio é, na verdade, o útero aonde nascem todas as palavras verdadeiras. A verdade se concentra nisso, através do silêncio sagrado. Nós temos vários outros tipos de situações emergentes à nossa volta agora. Quando eu falei de décadas passadas, quando nós ouvimos informações, conhecimentos a respeito da grande fraternidade branca, eu estava me situando a respeito da nova era. Como se chamou esse movimento há 40 anos atrás. Aqueles que participaram do movimento como eu participei, estavam tremendamente engajados em verdadeiras livrarias, em verdadeiros oásis, em verdadeiras aberturas de centros espirituais, como aconteceu com o nosso, né? O caso do nosso, há mais de 40 anos, portanto, que estavam envolvidos com sede de termos a profundidade e o conhecimento de que se referia o movimento que veio a partir da convergência harmônica de 1986 e 87, onde tudo, vamos dizer assim, aconteceu. Eu digo a nível midiático, não a nível aonde cada célula já recebia as informações e seus próprios canais haviam já a própria revelação dessa estrutura que estava nascendo de informações e de canalizações de mensagem. Quando eu me refiro ao nosso centro, eu falo da Fraternidade Pax Universal, que já tinha um trabalho antes da convergência harmônica, ou seja, antes de 1985, quando foi fundada, vamos dizer assim, através dos seus estatutos juridicamente. Mas já havia um núcleo, já havia um embrião de comunicação anteriormente a tudo isso, para que até lá, então, fosse preparado o momento certo do nascimento do nosso centro espiritual. Nós temos que ver também que outras, vamos dizer assim, religiões, outros segmentos, etnias, raça, como, por exemplo, filosofias também. Mas as escolas não entram aí. As escolas, elas são algo diferenciado, que tem um maior conteúdo de ensinamentos e de conhecimentos, para que nós possamos fluir melhor com a questão do silêncio sagrado. Mas tem uma filosofia, como você mesmo disse, e eu vou pegar essa palavra, como sendo dos quakers, ou Quakers, alguma coisa assim, que existe uma filosofia, uma espécie de uma religião, entre parênteses, aonde o silêncio sagrado é feito de modo prolongado, por períodos aonde todos possam estar envolvidos
em uma adoração ao Senhor. Isso mostra uma preocupação em buscar e ouvir o que o Senhor, o que Deus tem nos a dizer, bem como os outros seres de luz que querem se aproximar de nós, mostrando, através da nossa inspiração, da nossa intuição, que nós possamos, então, fazer a prática da doação através da caridade, misericórdia, compaixão e o perdão, toda a expressão máxima dessa orientação que nós escutamos, não apenas do Senhor, de Deus ou do Criador, mas principalmente do Espírito Santo, aonde nos faculta, né, os raios branco, verde esmeralda, rubi dourada e violeta. Nós temos que ter claro que esse sagrado e essa orientação, ela não precisa unicamente vir do Senhor, do Filho, nem de Deus, o Pai, nem dos nossos irmãos, os seres de luz, mas ela pode vir também através do Espírito Santo, aonde nos faculta melhor, inclusive, o entendimento e o som e a orientação que nos chega através do silêncio sagrado. Portanto, o Espírito Santo é uma prática e uma ferramenta excelente para que nós possamos usar o silêncio sagrado. Mesmo que esse termo de silêncio sagrado não seja usado com frequência no nosso vocabulário, e apenas a palavra silêncio. Então, nós temos que ver que aqueles que praticam o silêncio sagrado sempre terá como uma argumentação, como sendo uma disciplina tão importante como qualquer outra virtude que nós aprendemos através dos raios, dos Chorãs e dos mestres ascensos, aonde o Espírito Santo, na verdade, é o condutor para que isso possa fluir melhor em nós. Então, nós abrimos dessa maneira um leque. Não ficamos apenas no Pai e nem no Filho. Nós abrimos um leque maior para que nós possamos ouvir, dentro desse silêncio sagrado, todas as informações inspiradas e intuídas em nossa mente e em nosso coração, através, obviamente, da nossa chama trina. Devemos lembrar também que há que ter uma aceleração no momento que essas informações elas são previamente colocadas ou no nosso coração ou na nossa mente, dentro de um processo de reflexão e introspecção. As duas coisas são importantes e são ferramentas que nós podemos usar comitantemente. Não há necessidade de fazermos isso separadamente. Pode ser feito? Claro que pode ser feito. Mas nós podemos fazer isso de uma forma unificada. E aí estreitarmos melhor os nossos relacionamentos com o Senhor, o Filho, ou com Deus, o Pai. E através do Espírito Santo, nós filtramos todo o restante da comunicação, seja ela mental ou seja ela auditiva. Auditiva, Bueno, sim, porque quando esse silêncio sagrado ele prospera na nossa evolução, nós começamos a ouvi-lo. Tem um filme, eu já devo ter falado de uma das minhas lives, porque é um filme muito gostoso de se ver. É com Kevin Costner.
que é o Campo dos Sonhos, o nome do filme. Aonde desenrola que ele é um jogador de beisebol e ele vai para o interior e começa a ouvir essa voz interior, sem saber muito de onde vem, já que ele começa a procurar essa voz e não acha nada, porque essa voz é interior, que ele tem um propósito, ele tem uma missão. E ele, a troco de todo o restante que está em volta dele, que diz que ele não está bem, que ele está ouvindo o que não deveria ouvir, ele vai de frente e de encontro com esse propósito e com essa missão. Eu não vou contar o filme, mas é bem isso que acontece quando esse eu sagrado, ele desperta dentro do nosso coração, dentro da nossa chama trina e da centelha divina, e começa a sair dessa casca que todos nós somos e começa a assumir a sua real dimensão divina que nós somos. Portanto, nós devemos, além do silêncio sagrado, nós devemos ter uma iniciativa profunda, espiritual, buscando a paz interior, reduzindo também o nosso estresse e promovendo, antes de mais nada, essa reflexão e essa introspecção que todos nós devemos fazer, pelo menos quando nós estamos em silêncio. É uma coisa difícil de se fazer nos nossos dias, já que a agitação do dia, ela começa assim que nós abrimos os nossos olhos. E é muito difícil ficar em silêncio. É muito difícil que a nossa mente não esteja formulando pensamentos e que o nosso coração não tenha os sentimentos e os sentidos daquilo que nos está atormentando. Então, a paz é fundamental, a paz interior é fundamental para a gente reduzir o nosso estresse e, ao mesmo tempo, promover a nossa reflexão e a introspecção. Isso diminui em muito os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, quase que deixando ele, a reflexão e a introspecção, como testemunha daqueles dias e daqueles momentos, instantes que são agitados em nossas vidas. Portanto, a prática do silêncio sagrado traz também algumas advertências para todos nós. Primeiro, a ideia do próprio silêncio sagrado, que é essa ideia de silêncio sagrado, ela nunca foi nos colocada com a tal veemência e com a tal formação, nem familiar e nem religiosa. Dificilmente alguém nos colocou isso durante a nossa caminhada, durante o nosso trajeto. E talvez isso seja a grande falha de nós não entendermos diretamente como elevar-nos daqui, como seres humanos, para seres divinos. Portanto, nós devemos entender que nós devemos desligar momentaneamente o nosso cérebro e o nosso coração para que nós possamos esvaziar, ficarmos no vazio, para que o Senhor, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo, através do Mahashohan, nesse momento, o querido e amado mestre ascenso Paulo Veneziano, é o nosso Chohan, que é o supervisor dos outros 4 raios, que também cada um deles tem um Chohan. Mahashohan significa grande diretor. Chohan significa diretor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso Mahashohan, o nosso grande diretor, mestre ascenso,
Paulo Veneziano, é supervisor do querido e amado Chorran, mestre Serapis Bey, do quarto raio, o branco cristal, do Chorran e mestre Hilarion, do quinto raio, verde esmeralda, da Chorran, mestra Nada, do sexto raio, rubi dourado, e do querido e amado mestre Saint Germain, Chorran, do sétimo raio, o violeta. Ele está acima do querido e amado mestre Saint Germain quando nós falamos do Espírito Santo e da supervisão, sim. Mas quando nós falamos agora do diretor cósmico, que está acima dos chorranatos, e também quase que numa linha de um fluxograma igual a do Mahachorran, aí não. Porque ali nós temos o querido e amado mestre Saint Germain, Chorran do sétimo raio, o raio violeta, e da mestra Borgia, a sua chama gêmea, que é a deusa da oportunidade e da justiça, integrante do conselho kármico através do sexto raio. Vejam como eles produzem o seu trabalho navegando também entre raios, já que ela também, dentro do conselho kármico, é a porta-voz do conselho kármico e atual presidenta do conselho kármico. Então, a gente vê uma atuação muito grande na busca da prática do silêncio sagrado, que é justamente ouvi-los o que tem a nos dizer, já que de 3 em 3 meses, e algumas filosofias e algumas correntes continuam ainda informando que são 2 vezes por ano. No nosso caso, nós entendemos, através da escola que nós seguimos, que isso é feito durante 4 vezes ao ano. E ao mesmo tempo que a gente se desliga a mente e se desliga, entre aspas, o coração, nós estamos ali, então, dentro de um processo de energia positiva, ou seja, do Dharma. Portanto, quando nós fazemos isso, nós estamos também queimando o nosso karma. E Sim. Isso conta muito para aquele 51%. Segundo lugar, falei do primeiro, agora falo do segundo. Segundo lugar, o tempo gasto para o silêncio sagrado. Ele existe. Ele tem alguma coisa que nos mostre quantos minutos nós deveríamos fazer? Vejam bem, nós estamos com uma lição para fazer sempre ao meio-dia. Sempre ao meio-dia, até o dia 30 de junho. Nós temos que ver o planeta envolvido na chama trina, na chama azul, depois a chama dourada que sai de dentro do planeta e a chama cor-de-rosa, que faz o outro fluxo atrás do planeta. Assim que nós deveríamos visualizar o planeta. Acima dele, uma espada flamejante da luz azul cobalto. E acima da espada, uma pomba branca, que certamente representa o Espírito Santo e Divino sobre a Terra. Até o dia 30 de junho, nós deveríamos estar fazendo essa visualização. Por 5 minutos. Por 5 minutos. Eu ia dizer agora, porque o tempo é o que eu estou me referindo agora, como segundo ponto. Eu estou me falando do tempo que nós devemos fazer o silêncio sagrado. Além de nós fazermos essa visualização, foi pedido 5 minutos. Eu não vou apostar, porque certamente eu perderia. Mas eu não acredito que de todos que saibam dessa visualização, exista mais da metade que tem esse conhecimento que faça os 5 minutos. Portanto,
essa segunda alternativa nossa, do tempo para ser gasto buscando um estado alterado de consciência entre a parte mental da mente e a parte dos sentidos, aonde está o coração, se nós não tivermos isso ajustado, equilibrado e harmoniosamente disciplinado e por um grande tempo da nossa vida fazendo esse exercício de reflexão e introspecção, aí eu aposto que nós não temos 100% de pessoas que fazem os 5 minutos. Conectar o divino é dificílimo. E isso iria propiciar que nós alcançássemos com mais facilidade essa conexão tanto com o divino como os planos superiores de luz, aonde estão os grandes seres, para que nós tivéssemos assim orientações corretas dentro da grande fraternidade branca, pois esse é um processo completamente oriental e não ocidental. Então, nós temos que ter em mente que esse pensamento da nova era são práticas aonde grande parte do cristianismo, seja ele judaico ou ortodoxo, não entra. E aí tem uma grande diferença quando nós falamos do terceiro ponto. E o terceiro ponto, nós devemos estar sempre sentados ou completamente em pé, para não dizer ajoelhados, para que nós possamos ouvir o Senhor, o Filho, Deus, o Pai e o Espírito Santo, através dos outros 4 raios. Porque quando eu falo de Deus, o Pai, eu falo do azul, raio azul, mestre Almória. Quando eu falo Senhor, eu falo do Filho, do raio dourado. Então vejam que através do Espírito Santo, que é o raio rosa, aonde nós temos a Chorã também, que é a querida e amada mestra Rovena, nós temos que ver que ali daquele raio nasce o Mahashohan, o grande diretor que hoje está na função o querido e amado mestre Ascenso Paulo Veneziano, que em outros momentos da história da evolução humana esteve naquela função outros seres, mas nesse momento é o querido e amado Paulo Veneziano. Já nesse terceiro lugar, para que nós possamos defender o silêncio sagrado como uma filosofia e uma prática de evolução e desenvolvimento espiritual, que nós tenhamos e façamos isso, que as nossas reflexões e as nossas introspecções, nós devemos lembrar que nós temos que esses momentos de silêncio e de meditação estejam plenamente dentro de uma comunicação mística, de uma comunicação esotérica e, por que não dizer, espiritual. Portanto, aqui nós colocamos exatamente no patamar que nós queríamos colocar o silêncio sagrado. E poderíamos afirmar, então, que nós temos o silêncio sagrado como um dharma, como algo totalmente positivo. Sim. Para que as nossas reflexões e introspecções de todos os momentos possam estar na nossa mente e no nosso coração desconectados completamente do momento que nós estamos tendo aqui e agora. Toda agitação não existe. Nós estamos na escuridão e no espaço do silêncio total. Ali
ali a ausência do som é instintiva, porque toda a nossa projeção, que era mental e de sentidos, ela deixa de existir para que outros seres, seja o Senhor, o Filho, seja Deus, o Pai ou o Espírito Santo, possam ocupar desse espaço vazio e manter uma comunicação com todos nós, conectados aos nossos corpos superiores, ao Santo Ser Crístico, ao Cristo pessoal, ao Anjo da Guarda, o Eu Superior. Você pode dar a qualquer um desses 4 nomes. Será aceito, porque a divina presença, eu sou, e o corpo causal estarão unificados em unidade com o ser humano. Então, nós temos aqui o verdadeiro valor do silêncio sagrado. Eu, que não apostava muito nesse tema, acabei me sujeitando na busca, porque eu sou um buscador. Sim, foi excelente. Foi o que o Mestre Jesus nos ensinou. Busca e acharás. Eu não tinha dado muita condição, falei, pô, eu vou falar de novo sobre o silêncio. Mas eu percebi que era uma expressão composta. E quando tem uma expressão composta, a natureza das palavras que a compõem são diferentes. Por isso que o silêncio desempenha para todos nós uma reflexão interior bastante aguçada. Quando nós temos a reflexão e a introspecção, pois ali nós estaremos examinando verdadeiramente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas crenças, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas intenções, totalmente, vamos dizer assim, clausurada naquilo que é externo. A conexão com o divino é o que nos permite enfatizarmos a nossa evolução e o nosso desenvolvimento espiritual. Por essa importância do silêncio sagrado, nós poderemos nos conectar a Deus, o Pai, ao Senhor, ao Filho e ao Espírito Santo, o Cristo. Nós devemos ver isso como sendo uma expansão da nossa consciência para um poder superior na busca da consciência cósmica, que seria o último degrau na nossa busca. O silêncio, portanto, é, na verdade, um sistema fundamental das nossas meditações, promovendo as atenções plenas de um senso da consciência e do momento presente, que agora significa a busca da consciência crística. Nós, dessa forma, estaremos nos renovando, reciclando, ressurgindo, né? Para não dizer renascendo, através desse silêncio que vai estar nos proporcionando uma das maiores experiências restauradoras e de rejuvenescimento, para que nós busquemos, no futuro próximo, a nossa imortalidade e encontrar a nossa paz interior e exterior com clareza do nosso espírito e da nossa alma. Isso eu chamo de autoconsciência. É aquela mente onde tudo e todos os insights serão absorvidos com a real profundidade da própria natureza e do propósito, do serviço, da missão que nós temos para fazer aqui e agora nessa transição planetária. O silêncio, dentro da filosofia cristã, ela valoriza como um caminho de graça, oração
e meditação ao encontro do Pai. No hinduísmo, o silêncio sagrado significa associação também à meditação, à introspecção e à conquista do estado de transcendência do nosso espírito. E também nós temos no Islã, sim, o islamismo também pratica o silêncio sagrado e é considerado uma forma de adoração e uma maneira de evitar discursos, falas inconsequentes e desnecessárias, já que o propósito maior é adorar a Deus, o Pai, ou senão a sua própria filosofia e o seu, vamos dizer assim, profeta, que é Alá. E no budismo, o silêncio sagrado, ele é praticado como uma forma de ensinamento. Assim fez Buda, assim fez Confúcio, assim faz Lanto. De uma forma aonde nós nos estaremos conectando à própria experiência da sabedoria, que essa vem através do Filho. Então, nós estamos assim nas maiores religiões, vamos dizer assim, do nosso planeta, e nós conhecemos todo esse simbolismo, a verdadeira natureza do silêncio sagrado. Agora, quem pratica isso de uma forma natural, quem pratica isso de uma forma onde recebeu essa formação desde criança? O meu avô dizia, nós conhecemos e reverenciamos o silêncio. Mas ele vinha de uma origem aonde poucos de nós hoje conhecemos a verdadeira natureza porque se perdeu no tempo. Eu falo daqueles que têm um sangue indígena e que conhecem o silêncio de um modo aonde a verdade está estabelecida não nas palavras, mas propriamente no silêncio que os seus próprios ancestrais os ensinaram, mostrando que nós não conseguimos transmitir conhecimento. A gente transmite informação. Transferir conhecimento é 3 coisas que nós devemos fazer. Primeiro, observar. Segundo, escutar. E depois, agir. Não tem como ser diferente. Esta é a maneira correta dos nossos irmãos, que aprenderam a fazer isso pelos seus ancestrais e pela natureza onde vivem, principalmente com os animais. Observando através do nascimento e passagem da vida, entre filhotes e pais, aonde o ciclo da vida é mostrado muitas vezes através de um filme inocente, mas que tem muitos a nos mostrar, que é aquele filme que se chama O Rei Leão. Ali nós percebemos que todos os anciões e todos aqueles que vieram antes de nós tinham uma prática em observar do que falar, porque o nosso coração e a nossa mente, em primeiro lugar, tem que estar quietos para que possamos ouvir, depois refletir, fazermos a introspecção para que, se aí então tivermos a ouvo falar, pronunciarmos o som sagrado. Então, nós não devemos viver de aparências. O silêncio, como eu, muitas vezes, no meu cotidiano, estando no meio político, aprendi que o silêncio também é uma fala e quer dizer muito mais, às vezes, do que um discurso. Sim. Nós devemos, então, aprendermos que falar e colocarmos o som não é, na verdade, estarmos falando a respeito
tudo que nos fornece conhecimento. Aliás, muito pelo contrário, porque às vezes nós gostamos de falar tanto em festas, em reuniões, que nós não deixamos nem os outros falarem. E quando os outros estão falando, a gente pega, entra e corta a fala do outro. 3 minutos. Esse silêncio que nós buscamos não é um silêncio nervoso. Ele tem que ser um silêncio natural. Ele tem que ser um silêncio da nossa vida, aonde nós não colocamos ele em nenhum momento em discussão e nem em falatórios. É muito desrespeitoso, estúpido e incoerente quando nós só falamos e não escutamos. O que nós devemos fazer é ouvir e, dentro daquilo que nós estamos ouvindo, refletirmos, fazermos a introspecção para que nós possamos saber se aquilo que nós estamos ouvindo é coerente para nós ou não. Se nós devemos gostar ou não. Ou se nós vamos interpor ou não. E quando terminar de falar, temos uma decisão de acompanharmos mentalmente, através dos nossos sentidos, aquilo como correto ou não. E eu posso também, dentro dessa premissa, deixar de ouvir aquilo que está sendo falado. Porque aquilo não diz mais nada, nem à minha mente e nem ao meu coração. E a maioria de nós faz isso quando a gente entra em processo de alfa. A gente começa a pensar outras coisas. E nem está ouvindo mais o que está acontecendo no salão, seja de festa, seja de uma reunião, seja de um colóquio, ou seja entre grupos. Porque aquilo não diz mais sentido algum para nós. Existem muitas vozes que são além das nossas. E muitas vozes nós vamos sempre estar escutando, desde que nós estejamos dentro do silêncio sagrado. Amém. Carmen, muito obrigado pelo convite. Espero que tenha atendido a sua prerrogativa desse tema, mas eu quero desejar a todos também um final de semana maravilhoso, que todos tenham um final de semana com muito afeto, com muito carinho, com muito amor, e adentremos mais uma semana com bastante saúde, com muita proteção e muito trabalho. Gratidão, cara. Gratidão, Bueno, foi maravilhoso, como sempre. Alicinete, você faz a visualização, mesmo que você não sinta a conexão, lógico que vale. E quanto mais as pessoas as pessoas estão nessa sintonia da meditação ao meio-dia, vai fortalecendo o vínculo com a espiritualidade, tá bom? Na hora certa, todo mundo vai sentir a presença do plano espiritual. Gratidão, namastê, família Pax. Gratidão, Bueno.